A ideia geral dessa oficina é a gente entender, amadurecer o conceito de eu quero sentar na mesa com fichas de personagens, uma aventura preparada e jogar, né? Vamos sentar e jogar o jogo. E a gente está aqui amadurecendo nessa oficina ferramentas estruturais para você chegar e jogar o jogo. Então a ideia dessa oficina é a oficina de mestragem. E a gente lembrou no primeiro vídeo, né, na verdade o segundo vídeo da oficina, que era como começar. A gente lembrou alguns passos principais, né? Estruturar conceitos gerais, as inspirações. Vamos lembrar? Vamos lembrar esse vídeo? Só para recapitular, né, galera? Para a gente lembrar, fiz aqui um resuminho da oficina Kiral, passei a limpo daquilo que a gente tinha feito ao vivo, né, na oficina anterior. Então, conceitos gerais, isso aqui você já fez como seu dever de casa, né? No nosso caso, conceitos gerais, os personagens são humanos, a gente tem as classes arcanista, combatente e especialista como base para desenvolver no jogo, fazendo um vídeo sobre isso no D20 de RPG, né? Personagens são farroupilhas, né? Eles são degredados e degradadas numa terra insólita. E eles têm uma dívida de 10 anos de serviço ou seu peso em ouro, né? Qual outro conceito? O jogo será na Terra de Gigantes, é uma região fronteiriça governada pela família Alvor, ou Alvor. É uma região montanhosa, a gente vai trabalhar com coisas, né, frio, montanhas, montes chorões. É uma região conflituosa, outros povos clamam pela terra e pelos seus pertences, né? Vai ter muito isso também. E as inspirações principais, né? Conan o Bárbaro de Howard, os contos de Dying Earth do Jack Vance, os sistemas D&Dzinho original BX e DCC, a gente vai usar como sistema o D20 de RPG, coleção Brasilis do Eduardo Bueno, eu tenho que falar sobre isso, é sensacional para essa brincadeira de quem tá em degredo. Cara, tem muito XP bom, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. E o Atlas da Terra-média são talvez, aí tem muitas outras, mas algumas das principais inspirações para essa campanha. Então isso aqui só recapitulando do vídeo anterior, vou deixar aqui o link na descrição se você não viu o vídeo anterior. Então, estruturado esses passos principais, como que você vai sentar na mesa ali com uma folha em branco para anotar coisas que acontecem durante o jogo, né? Ponto de vida, turno de descanso, o personagem está cansado, está exausto, alguns detalhes, coisas do jogo. Um caderninho de aventuras, a gente ainda vai fazer um vídeo específico sobre planejamento de aventura, né? Você pode pegar a aventura pronta, interpretá-la, estruturá-la, ou você pode preparar a sua, a gente vai trabalhar isso na oficina. Mas hoje, o foco do vídeo hoje é as arbitragens, né? Um sistema e as suas idiosincrasias. E por que escolher um sistema alinhado com a sua proposta funciona? Para ilustrar nesse exemplo, eu trouxe aqui o nosso livretinho do D20 de RPG, mas você pode fazer o paralelo com o sistema que melhor te agrada. Então, o sistema e as suas idiosincrasias é o objetivo, é o tema do nosso episódio de hoje. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral. Então hoje a gente está aqui com o nosso kit, né? O sistema escolhido, um livrinho de aventuras, um caderninho para poder fazer anotações durante o jogo. E a gente vai trocar ideia, vamos trocar XP nessa oficina sobre sistema e suas idiosincrasias, né? Escolha, a dica geral é: escolha um sistema alinhado à sua proposta de jogo. No meu caso, que a gente desenvolveu o D20 de RPG, que é ainda mais alinhado ao estilo de jogo que eu quero do que os sistemas do D&D clássico, D&D 0, BX ou adjacentes, né? Ou retroclones, mas pode ser qualquer um. Você vai escolher o que melhor te alinha. Aqui encaixaria, né, Old School Essentials, encaixaria Swords and Wizardry. E aí a gente resolveu desenvolver um ainda mais alinhado, mas a ideia, você vai pensar um que está alinhado. E entenda os seus detalhes, né? Por exemplo, se a gente pegar a ficha aqui da Yasmina, que jogou um evento com a gente, né? Essa personagem esteve num evento D20 de RPG. E aí você tem que entender qual que é a proposta do seu jogo e se esse sistema te dá o suporte adequado para isso. Então, por exemplo, para que serve o atributo, né, no jogo? Como é que funciona? Como que você pode explorar esse atributo? Eu já falei disso no vídeo aqui, eu vou deixar um card ali em cima como eu exploro atributo
na mesa, né? Então você pensar, a galera vai sortear atributos de personagem, em que isso impacta, né? Salvaguardas. Eu fiz um vídeo já tem mais tempo, é um vídeo mais antigo das salvaguardas do D&D original, e hoje eu já penso de uma maneira mais madura do que eu pensava naquela época, mas eu acho que é o suficiente pra gente trocar ideia. Então também eu vou deixar ali em cima, não vou falar disso aqui especificamente, mas vou mostrar em alguns exemplos. A ideia é como que funciona essas 5 salvaguardas, em que você pode usar, em quais situações, entender essa raiz do sistema, né? Ponto de vida, né? O que significa basicamente capacidade de combate, né? O deslocamento. Onde que eu vou usar o deslocamento? Ele não vai estar ali na ficha aleatória, mesmo sem mapa, né? Você não precisa ter grid para explorar deslocamento, porque o deslocamento ele tem a ver com taxa de exploração, ele tem a ver com a viagem. Você pode explorar isso no jogo, porque isso está diretamente relacionado à carga e está diretamente relacionado ao XP, né? Nessa proposta de degredados e degredadas em busca de ouro e glória, apostando a sua própria vida, né? A carga é extremamente relevante, você tem que estar de olho, monitorar o tempo todo, porque a carga você vai usar no jogo, não só no deslocamento, mas às vezes ela pode te dar parâmetro para arbitrar a chance de alguém deslizar de um penhasco se estiver escalando, de repente alguém, se a corda vai suportar ou não alguém, né? Então tem que monitorar a carga o tempo todo, porque isso vai estar presente o tempo todo no jogo. De repente tem um alçapão antigo numa masmorra e você pode assumir que a chance desse alçapão, como ele é velho e tal, ele pode não funcionar. E ele vai funcionar com uma chance de 2 em 6, mas pode ser o dobro disso se tiver com carga média, ou se tiver carga pesada ele funciona automático, né? Você pode assumir isso. Ou então, ó, a chance de 2 em 6, mas com carga média 3 em 6 e carga pesada é 5 em 6, sei lá. A ideia é, você pode, o tempo todo, esse elemento carga pode te ajudar a fazer arbitragens, né? Ajudar a trazer para as arbitragens. Por quê? Mais uma vez, você não tem que tentar antecipar ou tentar prever, melhor dizendo, o que a galera vai fazer. Você não tem que ficar tentando prever o que alguém vai fazer. A ideia é você entender bem as estruturas do seu sistema e reagir em cima da abordagem da galera. A gente vai atravessar um rio, e aí? Então, olha, tem a carga, que é uma coisa relevante, né? O rio caudaloso, equipamentos podem se molhar, pode estragar ração, pode estragar outros equipamentos. Então, avaliar essas coisas, né? O risco pode não ser simplesmente ser carregado ou não pela correnteza, mas pode ter outros elementos ali em jogo. Então, pensar nessa estrutura para você ir reagindo de acordo com a abordagem da galera. Para melhor ilustrar isso, eu vou trazer aqui uma frase do Gavin Norman no Ozzy. Olha que legal, ele fala assim: uma nota sobre arbitragem. Em um jogo old school como Old School Essentials, as regras não são feitas para cobrir todas as situações possíveis. O mestre deve estar pronto para arbitrar de forma a resolver qualquer situação inesperada que venha surgir. Por quê? Basicamente, você vai mestrar RPG, existem 2 caminhos. Ou você vai buscar criar regra para tudo, e aí você vai chegar num ponto que está muito longe da nossa proposta vintage, né, da proposta da OSR, que é você ter regra para tudo. É o sistema crocante, é o sistema maçudo, né, o sistema crunch. Que é você ter a tal brincadeira que a galera fala, regra para cavar buraco. Mas se você pegar D&D terceira edição, você tem regra lá para usar corda, regra para não sei o que. E aí você vai ter que consultar o tempo todo essas regras para poder tentar amarrar e tentar estruturar tudo que vai acontecer no jogo. Não é essa a proposta dessa primeira geração da OSR, de sistemas fluidos do D&D original, do D20 RPG, né? Não é essa a proposta. A ideia é você ter uma caixinha de ferramentas, parâmetros ali estruturados para você ir arbitrando de acordo com qualquer situação. Então, para isso, eu vou trazer um exemplo que aconteceu na nossa mesa, né? A galera foi fazer um acampamento, qual que era a situação? Então, vamos colocar o posicionamento ficcional, olha que legal. A galera tava viajando e tinha uma mata fechada, né? Ah, eu tô indo para uma aventura, vou atravessar essa mata fechada? Não, peraí, tem um rio, eu quero ir margeando esse rio, porque o rio é uma orientação. Olha só como é que você vai jogando só por interação na ficção, não precisa fazer teste nenhum, né? Quem tá jogando vai guiando por isso é o jogo, né? Você vai tomando decisões e você vai apresentando situações de acordo com o que a galera vai decidindo, participantes, né? Quem tá jogando com o personagem.
Então, cara, eu não quero avançar por mata fechada, vou perder o horizonte, não vou ter direcionamento adequado, é uma mata densa, eu prefiro ir margeando o rio, que o rio me dá um norte, eu sei voltar, né, para a estrada. Beleza. Então ele avançou para dentro da mata, para onde eles queriam, na região norte, seguindo o rio. Aí você antecipa algumas coisas. Olha, você vê que tem algumas trilhas ali. Por quê? Porque no meu mapa, isso tudo você está arbitrando, né? Você está construindo essa narrativa coletiva com a galera, esse imaginário coletivo. Como tinha ali tribo de umas criaturas que assaltavam a estrada, e elas andavam por trilhas margeando o rio, que não entrava na mata fechada, eu apresentei essas trilhas para eles. Olha, conforme vocês vão andando na margem do rio, você percebe trilhas não tão recentes, né? Mas tem algumas trilhas ali próximas do rio. Olha, então tem gente que passa por aqui. Beleza, no final do dia eles foram fazer um acampamento. Cara, nós vamos avançar um pouco para dentro da mata, procurar uma área legal para fazer uma fogueirinha. Por que eles resolveram fazer fogueira? Tinha muito mosquito, muito inseto. Quero fazer uma fogueira para dormir melhor, para não ter uma noite ruim. Mas eu quero esconder essa fogueira para não ser vista tão distante assim, né? Beleza. E aí, olha como é que vai fazendo. Aí, como tinha essa trilha, um dos caras que estava jogando na nossa mesa teve uma ideia. Falou assim, cara, ao longo da viagem eu quero ir pegando galhos secos. Conforme a gente vai avançando, eu procuro um pedaço de galho aqui, um pedaço de galho ali e vou ensacando. Eu consigo fazer isso sem reduzir muito a nossa velocidade? Beleza, ok, né? Beirada de rio, mata fechada, ok. Você vai pegando os galhos ali e vai enchendo seu saco de galho seco. Quando eles fizeram o acampamento, ele pensou assim, eu quero num perímetro, nos entornos das árvores que estão próximas dessa clareira improvisada que a gente fez, eu quero jogar esses galhos secos ali no meio, de forma que não fique tão visível, mas que permita a gente ouvir esses galhos quebrando se alguém se aproximar numa distância razoável de uma corrida, né, pela mata. Você vai arbitrando de acordos, arbitrando só pelas ideias, né? Você não precisa ficar antecipando o que ele vai fazer. Olha, legal a ideia. Então, à noite, vamos avaliar um encontro aleatório. Né? Encontro aleatório, uma chance em 6. Saiu o encontro aleatório. Que criaturas são os bandidos, né? Essas criaturas que viviam ali na região, assaltavam a estrada. Como que são esses bandidos, né? Qual que vai ser o posicionamento ficcional deles? Eu não sabia. Eu não tinha preparado. Eles estavam na tabelinha de encontro aleatório, mas eu não tinha preparado na hora. Eu pensei, olha, eu vou determinar isso com o gerador, que é a reação. Então, o que é a reação do D20 de RPG, né? Trata-se de uma ferramenta geradora para comportamento inicial e tendência de reação obtida por um lance cruzado de 2d6. Beleza, eu rolei a reação e tirou hostil, né? Eu tirei 3 nos 2d6. Então, as criaturas vão estar hostil. O que é hostil? Parâmetro D20 de RPG, ela hostil. Difícil negociação. Para isso, você precisa agir rapidamente. Caso contrário, pode resultar em combate se estiver em situação de vantagem ou fuga, caso em desvantagem. Então, essas criaturas estão hostis. Por quê? Eles são assaltantes de estrada, a galera tá andando na trilha deles, tá próxima do esconderijo deles, e eles têm uma mina ali no fundo, eles negociam com uma outra criatura, isso eu já tinha ali notado, né, da aventura, do lugar. Eles negociavam com uma outra criatura e vendiam escravos para a mina da criatura. Então, cara, o que esse povo tá fazendo aqui na nossa trilha? É uma ameaça. Vamos lutar. Se eles se entregarem, a gente aprisiona eles e vende eles como escravos, escravizados, né? Ou vamos... E se eles resistirem, a gente mata, mas vamos avançar. Tá à noite, né? Pegando a ficha dessas criaturas, ó, eu tinha a ficha deles. Eles têm repulso ao sol, eles só caminham à noite. E eles se enxergam no escuro. Então, eles perceberam o acampamento. Vamos, sorteei, né? 2d6, saiu 6 criaturas. Um deles eu assumi como líder. E os outros são os soldados deles ali, né? O grupo desses bandidos. E aí eu comecei, né? Eles cercaram o acampamento, começaram a se aproximar. O grupo estava fazendo vigia, rodízio de vigia, mas não enxergava à noite, né? Barulho da mata. Eles estavam vindo silenciosos, mas os galhos que eles colocaram. Então, repara que não precisa rolar nenhum dado. É a ideia da galera que vai criando o jogo e você vai arbitrando de acordo, né? Agindo em relação às decisões, às abordagens de quem está jogando. E aí, pá, você escuta um estalo numa distância média, né? Tá, tá, tá. As próprias criaturas, eu ali já assumi que eles ficam surpreendidos, né? Eles ficam surpreendidos por quê? Porque ouviram esses estalos de galho na distância. O que tá rolando aqui, né? E
E aí nisso eu avisei o cara que tava fazendo a vigília na noite, que ouviu os estalos, acordou o resto. Cara, tá rolando alguma coisa. Só que essas criaturas vão fugir por isso, eles estão em maior número, tá à noite, o grupo tá andando numa trilha próxima do esconderijo deles. Cara, no desespero eles atacaram, né? Ainda mais que eles tinham um líder na presença, né? Então avançou pra cima, só que isso já houve a antecipação pra galera, que foi os próprios galhos instalando pela própria ideia deles, né? Se eles não tivessem colocado galho, você vai pensar de outra forma, mas você vai construindo o jogo. É por isso que é uma narrativa compartilhada, né? É um imaginário coletivo com que você vai agindo e reagindo juntos, né? Então aí você tá arbitrando de acordo. E aí receberam essa antecipação. Quem tava de vigia, que era combatente, né, já tá de armadura, tá com espada, ele já levanta e vai pra cima. E aí tinha um dos caras de mago, cara. E aí na hora que eu coloquei aonde estavam as criaturas, uma delas veio na direção dele. Então você acorda ele meio assustado, né, um dos aliados se avisando, que tá meio assustado, não, assustado é contigo, né? Mas você acorda nessa situação, né, a fogueira ainda viva, que era o primeiro turno, era a primeira vigília, né? A fogueira ainda viva, noite adentro. E você vê na sombra da fogueira do outro lado uma criatura, um humanoide avançando, babando pra cima de você. O que você faz? Aí ele falou assim: cara, eu quero pegar essa brasa. Já falei isso aqui no exemplo, tá? Ele foi nessa cena. Ele falou assim: cara, eu quero pegar a brasa mais quente que eu vi ali na fogueira, que tá do meu lado, e quero socar ela na cara desse bicho. E aí, como é que você vai desempatar? Então essa é a arbitragem. A criatura vem correndo pra cima dele, ele acabou de acordar, mete a mão na brasa e vai socar na cara do bicho. E aí? Aí beleza, vamos desempatar por uma iniciativa. Então na fração de segundos que ele de mago, né, de arcanista, ganhou a iniciativa, ele avança com aquela... Como que você vai julgar isso? De repente você pode fazer um ataque. É uma forma. O que eu pensei na hora? Eu pensei na salvaguarda. Né? Ele queria meter a mão naquela fogueira e socar na mão da criatura. Eu falei, cara, faz sentido talvez a gente avaliar para uma salvaguarda. E eu apresentei essa arbitragem para a mesa, né? Olha, vamos avaliar o seguinte: se ele passar na salvaguarda, tirando 15 ou mais, a gente vai assumir que ele conseguiu esquivar da sua brasa vindo na cara dele e ele vai te atacar de cima para baixo, né, inteiro. Agora, se ele falhar por até 5, essa brasa vai pegar na cara dele, você vai dar um dano de uma arma improvisada, que é um D3, né, dessa tora inflamada no rosto dele, e eu vou dar essa penalidade no ataque dele, ou seja, um D3 de dano eu vou dar 1, 2 ou 3 de penalidade no ataque dele, de acordo com o que acertou no olho dele. Ele vai ficar parcialmente ali perturbado. E se ele falhar por mais de 5 ou 6, se eu tirar 9 ou menos, além desse dano, ele vai ficar cego, ele nem vai atacar, porque ele vai tomar esse dano, ele vai dar uma espadada no ar e vai ficar cego ali temporariamente pela ferida no rosto. Beleza? Beleza. De forma transparente, eu peguei uma ferramenta salvaguarda, explorei o uso dela, apresentei pra galera, improvisei inclusive uma penalidade baseada no dano, e aí, beleza, né? Em consenso justo. Ali a gente traz um momento de tensão pro dado, porque se tira 15 ou mais, a situação fica muito ruim pro mago. Mas se tira 9 ou menos, ele se dá muito bem, né? E é assim que a gente vai construindo o jogo. Então por que eu escolhi, né, o D20 de RPG? Porque essa proposta ferramental, com alta letalidade, com as classes do jeito que eu queria, elas estão bem estruturadas para o jogo que eu quero jogar. Então a dica da oficina de hoje é isso: pensa bem numa estrutura de sistema que está alinhada à jogabilidade que você busca, à proposta que você busca. Busca entender essas ferramentas e não precisa ficar antecipando o que a galera vai fazer, porque a partir do momento que você entende essas ferramentas, você vai arbitrando de acordo. Isso é fazer arbitragem, né? São as nuances, são essas idiosincrasias de cada sistema, e a gente vai abordando outros detalhes nos próximos vídeos. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente. O nosso grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.